Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Nós seguimos o nosso tema, De Volta para o Futuro. Nós estamos usando aquele filme clássico de 1985 como um recurso para você memorizar, para que nós lembremos facilmente dessa série. Hoje, o nosso subtítulo é Aprendendo com o Passado. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu reconheço que a pergunta que eu vou fazer é esdrúxula, é estranha, e nenhum de nós imagina passar por essa situação alguma vez na vida. A pergunta é a seguinte: se você viajasse com o seu carro no tempo e fosse parar em 1885, e lá, para você poder voltar com o seu carro para o seu tempo, para ficar de volta para o futuro, você precisasse de combustível, que acabou o combustível do seu carro. O problema é que em 1885 não tem gasolina, não tem etanol, não tem combustível elétrico. Você está lá e você precisa de combustível para o seu carro para voltar. O que você faria? Alternativa A: você sentaria e choraria. Alternativa B: você procuraria um cientista. Alternativa C: você amarraria o seu carro a cavalos, porque o seu carro, para poder viajar no tempo, teria que chegar a 140 quilômetros por hora, mais ou menos. Ou você amarraria o seu carro, prenderia o seu carro numa locomotiva, para que a locomotiva pudesse puxar o seu carro para atingir 140 quilômetros por hora e você viajasse no tempo de volta. De volta para o futuro. O que você faria? Bem, na história do filme De Volta para o Futuro, eles enfrentaram exatamente este problema. Marty e o Dr. Brown estavam com o carro com essa dificuldade e tinham que achar uma solução para voltar. O que eles fizeram? Prenderam o carro na locomotiva e voltaram, então, para o futuro. Como eles receberam um caminho? Como eles encontraram uma maneira para solucionar o seu problema? Conhecimento prévio. Como eles tinham um conhecimento prévio, um conhecimento anterior, uma lembrança e uma lição do passado, eles sabiam como encontrar uma solução. E é por isso que eu e você precisamos, agora que estamos começando o ano, trazer à mente as lições que já tiramos do nosso passado, para encontrarmos as soluções que precisamos, assim como eles fizeram no filme. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições que nós podemos aprender com o passado. A primeira é renunciar, a segunda é relembrar, a terceira é reinterpretar e a quarta é recontar. Está pronto? Está pronto? Afivela o cinto, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E nós vamos começar com a primeira lição, renunciar. Filipenses 3, 13. Se você encontrou, diga amém. Senão eu te dou mais um minutinho. Filipenses 3, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim. Ouça bem a palavra de Paulo aqui. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Algumas pessoas, quando leem esse texto, interpretam esse texto de maneira muito equivocada. Porque eles presumem que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ir contra a nossa natureza humana e esquecermos tudo a respeito do nosso passado. Como se fosse possível você simplesmente apertar um botão de deletar. Eu não gosto dessa lembrança, eu não gosto dessa experiência na minha vida. Deletar.
Outros ainda acreditam que é possível, por meio de uma provocação psicoteológica, produzir na cabeça da gente algum tipo de amnésia intelectual e, por um passe de mágica, retirar aquelas lembranças das nossas vidas. Isso não é possível. Isso não é bíblico. O que o apóstolo Paulo quer dizer, então, quando ele afirma que uma coisa ele faz, que é esquecer aquilo que para trás fica? O apóstolo Paulo, no contexto dessa passagem, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele descreve alguns dados biográficos. Ele fala, por exemplo, que ele é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das tribos mais celebradas do antigo Israel, porque quando houve a divisão das tribos, das 12 tribos, 10 tribos, eles se tornaram idólatras e totalmente paganizados, foram levados no cativeiro assírio. Mas as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, continuaram firmes com Deus. Então, digamos que a tribo de Benjamim e a tribo de Judá eram uma tribo firme, segura, raiz. E ele diz: eu sou da tribo de Benjamim. Mais do que isso, quando ele fala da sua formação acadêmica, ele diz que ele tem uma formação de fariseu. O fariseu era um especialista na exegese do Antigo Testamento, era um intérprete profissional da Escritura Sagrada e era alguém admirado por todos pelo seu conhecimento da lei. Mais do que isso, ele diz que o seu próprio nome era um nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, porque o nome de Paulo antes era Saulo. No entanto, ao considerar toda a sua biografia, ele diz o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para adiante. Ele vai dizer para o alvo. O que Paulo quer dizer com isso? Que todos nós temos uma história, boa, ruim, todos nós temos uma bagagem, todos nós temos. E a nossa bagagem, a nossa história, pode nos levar, primeiro, que era o caso de Paulo, que tudo indica, a uma arrogância, a uma petulância pessoal e espiritual. Com toda essa formação e todo esse poder de ancestralidade, ele era um homem arrogante. E Paulo entendeu que ele precisava olhar para o seu passado e renunciar àquele passado, no sentido de não mais influenciar a sua vida no presente ou no futuro. Ele queria depender de Deus, depender de Jesus, não ser moldado pelo seu passado, fosse para a arrogância, ou outro lado da moeda, que o nosso passado produz em nossas vidas muitas vezes, a autocomiseração. Eu sofri muito, eu vivi isso, eu venho dessa situação, a minha situação é aquela, e nos tornamos miseráveis ambulantes, e somos moldados no presente, e moldamos o futuro baseados na nossa experiência do passado. O apóstolo Paulo, ele disse que ele renunciava a isso. Essa é a ideia de dizer: eu esqueço o que fica para trás. Não é que ele apagou, aliás, ele acabou de repetir a sua experiência do passado no mesmo capítulo. Vocês devem ter notado que aqui nesse recinto tem uma borboleta voando. Eu pedi para a produção preparar isso. Porque imagine se essa borboleta ficasse presa ao seu passado de lagarta. Se eu fui uma lagarta infeliz, eu me rastejava por todos os lados, depois eu fiquei preso dentro de um casulo. Não, eu nunca vou abrir as asas e voar. Mas não, a nossa amiga borboleta que está aqui nessa noite está dançando sobre a cabeça de vocês. Obrigado, borboleta, pode ir agora. Para dizer o seguinte: o presente dela ou o futuro dela não será determinado pelo seu passado de lagarta. Aleluia! E nem o seu. Você deve olhar para o que você viveu no seu passado e considerar com uma perspectiva diferente. Veja o que disse Jeremias no Antigo Testamento.
Ele vai dizer algo, em outras palavras, o profeta, mas que estão alinhados com o que diz Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele não vai ser definido pelo seu passado, por melhor que fosse, mas pela vocação que tinha em Cristo Jesus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Jeremias 31, 29. Naqueles dias, não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quando Jeremias pronunciou essas palavras, provavelmente ele está se referindo a pessoas que nasceram no cativeiro babilônico. Você se lembra, o cativeiro babilônico foi uma disciplina de Deus sobre aquelas duas tribos do sul, Benjamim e Judá. E esse povo que agora cresceu lá no cativeiro, eles repetiam esse ditado: não, os nossos pais comeram uva verde e o nosso dente estragou. É mais ou menos assim que eles estavam dizendo: a culpa dos nossos desvios, da nossa imoralidade ou dos nossos pecados não é nossa, é dos nossos pais, porque eles fizeram isso. No contexto dessa passagem, o profeta diz que o Deus que disciplina é o Deus que também abençoa. E esse Deus que abençoa estava dizendo: não, haverá um dia em que eu quero abençoar vocês, que nunca mais vocês vão dizer esse ditado: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se estragaram. Em outras palavras, cada um de nós deve assumir a posição de renunciar o passado e assumir a sua própria responsabilidade no presente e para o futuro. Quais são as misérias que ainda estão te prendendo? Quais são as amarras na sua vida? O que você tem justificado o seu comportamento de hoje ou a sua perspectiva de futuro baseado na sua ancestralidade ou no seu passado? Chega, em nome de Jesus, renuncie isso e lembre-se que quem molda você é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, chega de ficar sentado se lamentando. Chega de ficar celebrando, orgulhoso das suas conquistas do passado. Chega de ficar carregando ressentimentos desnecessários. Chega, em nome de Jesus, de você ficar preso às decepções, às frustrações ou às realizações do passado. Tire essa amarra. Renuncie isso da sua vida. Eu sou neto de português, como digo sempre com muita alegria. E eu poderia justificar algumas vezes as minhas rabugices, dizendo o seguinte: não, meu avô era um português durão, sisudo, e meu pai era assim, e agora eu sou assim, e você vai ter que me aguentar dessa maneira, porque a culpa não é minha, eu apenas sou um produto dessa história. Não, eu renuncio isso. Cristo é aquele que está moldando a minha vida, e eu serei a pessoa que Cristo quer que eu seja. Então, para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, renuncie esse passado. Me permita mais um exemplo. Há um ditado correto que diz assim: quem já queimou a boca, assopra a sopa. Quem já queimou a boca, assopra a sopa. O propósito de você ter queimado a boca um dia não é para criar uma amarra na sua vida, do tipo, é sopa? Ah, eu não tomo sopa. Sabe por que um dia eu queimei a boca? Não, é aprender que você pode e deve agora assoprar a sopa, porque você já tem uma lição. Você tem uma lição, você não tem uma prisão. Amém? Então, primeiro, renuncie qualquer amarra com o passado. Segundo, feito isso, nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina a importância de relembrar. Veja o que ele escreve a Timóteo, seu jovem aprendiz de ministério pastoral, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. O mesmo Paulo que na outra carta diz para esquecer alguma coisa, ou seja, renunciar a alguma coisa,
Agora ele diz que nós devemos relembrar alguma coisa, ou melhor, relembrar alguém. Nos versículos anteriores dessa passagem, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte, usando algumas comparações. Ele diz: Timóteo, a vida de quem segue a Jesus é como a vida de um atleta. Você deve ter a disciplina de um atleta. A vida de quem segue a Jesus, continua Paulo, é como a vida de alguém que é um agricultor. O agricultor, faça chuva, faça sol, ele tem que levantar de madrugada, ele tem que fazer o que lhe cabe, plantar quando tem que plantar, colher quando tem que colher. A nossa vida, diz Paulo a Timóteo, é assim. Ele fala, a nossa vida é como a de um soldado. E então ele diz essas palavras: lembra-te de Jesus Cristo. Porque de todos os exemplos, soldado, atleta, agricultor, o maior de todos os exemplos para a nossa vida é Jesus. Então, quando nós enfrentamos os nossos desafios pessoais, nós devemos considerar que a lembrança mais importante que devemos ter do passado é que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, garantir o perdão dos nossos pecados, doar-nos a presença do Espírito Santo, dar-nos a instrução da sua palavra, para que eu e você não vivamos uma vida de prostração, mas uma vida de adoração. Lembra-te de Jesus Cristo. Quando nós vamos para a Bíblia e fazemos o que se chama de estudo de palavras, de vocábulos, a palavra lembrar e os seus sinônimos aparece pelo menos 167 vezes na Bíblia. Nós precisamos lembrar. Mas nós precisamos lembrar, queridos, da coisa certa. Nós precisamos lembrar daquilo que é correto, daquilo que nos encoraja, daquilo que molda a nossa vida. Ou melhor, não só daquilo, nós temos que lembrar daquele, aquele que molda as nossas vidas. Veja como o apóstolo Pedro coloca esse ensinamento na sua segunda carta. A segunda carta de Pedro tem sido conhecida como uma carta de lembrança. É um lembrete, é uma carta curta, mas que traz uma ênfase imensa em relembrarmos. Veja como ele diz, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Versículo 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Versículo 15. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês estejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Pedro enfatiza a lembrança de Jesus. Pedro enfatiza nesse contexto a importância de lembrarmos da obra de Jesus. Pense por um momento. Você conhece pessoas que caminharam no Evangelho, que cantaram no louvor, que tocaram na igreja, que pregaram num púlpito e hoje vivem totalmente afastados de Jesus. Eu tenho certeza que você conhece gente assim, porque em algum momento eles esqueceram de Jesus. Eles esqueceram da obra de Jesus. E quando nós cometemos esse erro, e como somos relapsos, como sofremos dessa amnésia, como esquecemos as bênçãos de Deus, como esquecemos a graça que nos abraça e a misericórdia que nos salva. Quando fazemos isso, nós nos afastamos de Deus. Devemos lembrar, não apenas de algo do passado, nós devemos lembrar de alguém, de Jesus. Eu gosto dessa palavra, que o profeta Jeremias também escreveu, mas num outro livro, um livro carregado de dor e de desafio, chamado Lamentações. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Mas estas palavras é como se fosse um farol no meio de uma sala escura, que ilumina todos os cômodos da alma. Ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou uma outra tradução diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós estamos começando o ano. Você precisa pensar em Jesus, na obra de Jesus, naquilo que pode te dar esperança. E sabe o que pode dar esperança? Na opinião
de Jeremias, assim como de Paulo, olha o que ele diz no versículo seguinte, 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. É o Senhor e a sua misericórdia. Qualquer que seja a sua frustração, qualquer que seja a sua sensação de amar, lembre-se, relembre-se de Jesus e da sua obra. Eu conheci essa senhora, que ela tem um hábito interessante. Todos os anos, ela começa em janeiro, o Joelmo, colecionando pedrinhas. Para cada mês, ela apanha uma pedra para lembrar de uma bênção que Deus tenha conferido à sua vida. E ao longo do ano, ela vai colecionando. Janeiro, fevereiro, março, abril. E no final do ano, ela olha para aquela coleção de pedras e relembra tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Pense por um momento. Nós estamos aqui porque Deus tem sido bondoso conosco. Deus tem sido misericordioso. A sua graça tem sido generosa. Ele não nos abandonou no passado, não nos abandona no presente, não nos abandonará no futuro. Traga isso à sua memória, traga isso à sua lembrança. Feito isso, então, estamos prontos para a terceira lição. Reinterpretar o nosso passado. Reinterpretar o nosso passado. Dizem que a história, ela não é o estudo dos fatos. A história é o estudo da interpretação dos fatos. Você põe uma pessoa que não acredita em Deus, não crê em Deus, e pede para ele contar os eventos que decorreram na história. A interpretação dele é materialista histórica, para ele as coisas aconteceram por uma causalidade cega, por uma força impessoal, por forças cegas do destino, por uma manifestação randômica de coincidências, mas não há por trás da história uma mente pensante que tenha um plano. Agora, põe alguém que acredita em Deus, que olhe para a mesma história. O que ele faz? Ele olha para aquela história e em cada detalhe, sombras, luzes, dores ou alegrias, ele olha para aquilo e ele vê a mão de Deus. São os mesmos fatos. Onde está a diferença? Na interpretação dos fatos. Uma história muito conhecida nos ajuda a visualizar isso. É a história de José. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E vendido como escravo, ele vai parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele, um jovem piedoso, diz não, ela acusa ele do que hoje seria chamado de assédio no trabalho, e acreditam no testemunho dela, ele vai preso, apesar de ser inocente. Se fosse culpado, ótimo, mas ele era inocente e ele vai preso. Fica num calabouço, mas lá no calabouço ele continua ainda cultivando a sua fidelidade a Deus e, eventualmente, Deus o ascende a uma posição tão importante, ele se torna uma espécie de primeiro-ministro lá no Egito. E tem a oportunidade de salvar o seu pai e os seus irmãos. Depois que o pai morre, os irmãos ficam com medo de que agora José, que é um homem muito poderoso, possa vir cobrar a fatura, a conta. E eles têm essa conversa, palavras aqui de José. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse versículo, ele traz um equilíbrio perfeito entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus, porque por um lado ele não nega a maldade humana. José diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se salvasse vidas. José olha para a sua história não como uma história de miséria, não como uma história de dor,
não como uma história de desgraça. Ele reinterpreta a sua experiência para dizer: não, a boa mão de Deus estava guiando tudo com um bom propósito. Ele não é um homem carregado de ressentimentos, ele é um homem pronto para desfrutar das bênçãos de Deus, confiante daquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que o servem. Qual é a sua história? Qual é a sua dor? Reinterprete. Enxergue pelas lentes da fé. Enxergue de maneira a saber que Deus estava presente cuidando. Não que Deus seja o causador da sua dor. Pelo contrário, Deus está no negócio de transformar males em dádivas, em bênçãos. E ainda que nós não entendamos tudo agora, um dia, certamente nós entenderemos. A nossa igreja é uma igreja muito saudável em todos os sentidos, sabem disso? Aqui tem muita gente que gosta de ir na academia. É a igreja mais sarada que eu conheço. Veja só, quantos aqui vão à academia? Levanta a mão para eu ver. Só não pode mentir, tá? Mas vale o desejo. O desejo já vale. Olha quantos, que bênção. Quando você vai à academia e você treina bem lá na academia, você sente dor. Não é? Dói o bíceps, dói o tríceps, dói a consciência, dói a perna, dói tudo. Mas se você olha para essa sua experiência, você pode interpretar assim: rapaz, hoje foi bom, hoje a academia foi boa, eu estou cheio de dor, mexeu com o músculo certo, vai tomar um Doril, não vou tomar nada, nenhum analgésico, senão estraga o treino. E fica pronto para ir na outra semana. Agora, se você olha para aquela mesma experiência e diz assim: o quê? Você está louco? Eu vou pagar para isso? Estou com dor em todo lugar, até no pensamento. Eu não volto mais aqui. É o mesmo fato, é a mesma experiência. Mas a maneira como a pessoa interpreta aquela experiência faz toda a diferença. Você enfrentou dores, você enfrentou angústias, você enfrentou monstros no passado, mas veja tudo isso pelas lentes de Deus. Reinterprete os fatos. Então, reconte a sua história. Veja só, quando nós consideramos que Deus esteve presente, que já fizemos a ruptura que deveríamos fazer com as amarras do passado, renunciamos àquilo. Quando nós então relembramos da obra de Jesus na nossa vida, não só na cruz, mas que nos acompanha. Quando nós passamos a entender tudo isso, quando nós então reinterpretamos a nossa vida, a minha vida não é uma desgraça não, a minha vida é um plano de Deus. Então eu estou pronto agora para recontar a minha história. Sabe por quê? Todos nós amamos histórias de superação, não é? A história de superação nós amamos. Nós gostamos de ouvir podcast de gente contando superação. Olha, eu vivi isso, eu vivi dificuldade, eu fui exprimido, eu fui abatido, eu fui socado, eu fui pisado, mas venci! Que alívio que traz, que encorajamento. Mas quem que aguenta alguém que toda vez que você encontra, está ruim, está mal, não vai, é uma desgraceira só, eu acho que tem uma maldição hereditária que nunca quebrar. Quem aguenta um negócio desse? Quando nós entendemos a nossa história, nós devemos recontar a nossa história. Veja, o apóstolo Paulo, quando nós estudamos brevemente a sua vida, ele recontou a sua história. Ele recontou em Atos 22, de 1 ao 21, em Atos 26, de 9 a 23, em Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 24, em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 4 ao 11, que acabamos de ler há pouco. Ele recontava a sua história. Ele recontava a sua história. Porque a história de Paulo se transformou num testemunho da obra de Deus, da graça de Deus, do que Deus faz em nossas vidas. Desde que conhecia Jesus, eu aprendi a conectar esses pontos dessa maneira e recontar a minha história. Eu cresci na área rural e morava numa chácara.
um sítiozinho. E a minha prima vinha nos visitar e me convidava. Essa minha prima, por parte de pai, eles eram evangélicos. Eu não era, eu não conhecia nada de evangelho, não conhecia nada de igreja evangélica. E essa prima vinha nos visitar. E quando vinha, ela dizia: Leandro, vamos brincar de igreja. Brincar de igreja? Como é que brinca de igreja? Ela falava assim, olha, ela pegava um toco que tinha lá no quintal, dizia: isso aqui é a sua Bíblia. Isso aqui é a sua Bíblia, você vai ser o pastor. Eu vou ser o pastor, mas o que faz o pastor? Não, você vai fazer a mensagem como pastor. Eu lembro que eu pegava aquele toco e pouco eu já dizia assim: não, e aí entrou alguém na igreja e eu já vou matar ele. Não, não, o pastor não faz isso, não. Mas o que faz o pastor? Ela falou: não, o pastor, ele fala da palavra de Deus. E ela ia me doutrinando. Eu falei: e você vai fazer o quê? Ela falou: não, eu vou ser a irmã da igreja, eu sou membro. Eu vou sentar lá enquanto você vai pregar. E interessante, tinha uma plantação de cana. Ela falava: você vai pregar para aquelas canas que estão ali. E fazia um banquinho. Eu falava: e aí? Ela falava: não, enquanto você pregar, eu vou falar amém, aleluia, glória a Deus, e bato palma. Hoje, quando eu me lembro dessa história, ela não é apenas uma história perdida. Eu vejo a mão de Deus. Alguém poderia olhar para a minha história e falar: mas que miséria, brincar de igreja, cara, com um pedaço de toco na mão e pregando para cana. Uma perspectiva. A minha é que Deus estava presente. Deus estava preparando nos momentos difíceis, nos momentos de escassez, nos momentos de alegria, nos momentos de dor. Ele estava dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou preparando você. Essa poesia de Stênio Márcios, eu creio que ilustra isso de uma maneira tão perfeita. A letra dessa canção diz assim: tapeceiro, grande artista, ele vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Aleluia. Olha para a sua vida, não dos avessos. Olha como uma tapeçaria. Tecelão celestial está trabalhando na sua vida. Olha para frente com a expectativa de que o seu passado traz grandes e ricas lições. Você só tem que colocar na perspectiva correta. Renuncie o que tem que renunciar. Lembre e relembre de quem você deve relembrar: Jesus, a obra de Jesus. Reinterprete. E então, reconte. E talvez hoje você esteja vivendo assim: mas Leandro, minha situação está ruim agora, hoje. Persista, insista, confie. No futuro, ela será um testemunho e uma história para a glória de Deus. Vamos ficar em pé.